Olá, você acompanha a partir de agora o programa Unifra Entrevista, e o tema do Unifra Entrevista de hoje é sobre os OVNIs, objetos voadores não identificados. E sobre este assunto a gente está recebendo aqui nos estúdios da TV Unifra o Hernan Mostágio. O Hernan é professor, historiador, né, e também diretor do Museu Internacional de Ufologia. Hernan, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto. Você que é uma pessoa assim que acompanha esses fenômenos, né, que tanto intrigam a humanidade e que muitas vezes deixam as pessoas na dúvida de que se de fato existe ou não existe discos voadores. Hernan, eu quero começar perguntando para você o seguinte: a expressão discos voadores, ela surgiu em meados da década de 40, 1940 ali e tudo mais. Mas o que representa exatamente, o que é um objeto voador não identificado? Que na verdade eu já estou explicando para o pessoal de casa, é tudo aquilo que na verdade não fora identificado por radares, enfim, tudo mais. É mais ou menos isso, né? Esse é o caminho, né? Na verdade, a expressão disco voador começou com pratos voadores, nasceu em 1947, Perfeito. Quando um piloto americano sobrevoando o Monte Rainier, divisão dos Estados Unidos e Canadá, Kenneth Arnold, ele viu 9 pratos voadores. Logo que ele chegou, pousou o avião dele, ele foi dizer para os amigos dele, já veio a imprensa por cima dele, nasce aí o conceito, o termo disco voador. E objetos voadores não identificados é tudo aquilo que aparece nos céus, né, do nosso planeta Terra, e hoje até de Marte, já são vistos até objetos estranhos em Marte. Perfeito. E, a princípio, quando está em grande altitude, nós não sabemos identificar o que são. Mas aí que vem a confusão, disco voador e objetos voadores não identificados. Sim. Né? Quando você fala sobre o clássico disco voador, você entra naquelas pessoas que dizem que foram contactadas, abduzidas, sequestradas e viram objetos perfeitamente discoidais, com janelas, com luzes, com a luz também suga as pessoas, leva para dentro dos discos voadores. Aí sim, você está identificando o fenômeno já lá em 4º, 5º grau, que é a abdução, contato extraterrestre, o clássico, né? Sim. Mas a princípio, né, essa modalidade disco voador ela é muito rara e muito voltada à questão pessoal da pessoa, daquela vivência dela. Não tem como tu comprovar a materialidade, não tem como comprovar o fato cientificamente. Você tem só que aceitar o que a pessoa está te narrando e respeitar se ela tem capacidade de dar um bom discernimento daquela história que ela está contando. Sim, né? na verdade é mais ou menos assim. Todo OVNI, né, dá para se dizer assim, aliás, nem todo OVNI é um disco voador, mas todo disco voador vai ser um OVNI. Todo disco voador vai ser um OVNI, né? Exatamente. E a questão toda também é que hoje nós estamos vivendo uma época muito grande de lixo espacial. E são centenas de milhares de toneladas de lixo espacial que a todo instante estão entrando na atmosfera terrestre. Sim. E muito facilmente confundido com os OVNIs, muito facilmente confundido até com disco voador. A própria Estação Espacial Internacional ela é interessante. Teve casos de pessoas estarem filmando a Estação Espacial Internacional e achando que estava filmando um disco voador. Né? E ela jura, estou filmando disco voador. Sim. Mas nós temos hoje uma grande tecnologia através da própria computação, através dos próprios satélites, que nós podemos monitorar e saber diferenciar sobre a realidade do que a pessoa realmente está vendo e está confundindo ou Sim. querendo acreditar naquilo que não é, né? Que é muito comum isso aí, e de fato ser algo misterioso e estranho. Sim. Hernan, eu gostaria de tocar no assunto dos casos mais famosos de OVNIs, né? Claro que, digamos, em nível internacional. Antes, eu quero aproveitar e mostrar para quem está em casa nos acompanhando também aquelas fotos intrigantes, as fotos mais famosas de registros de objetos voadores não identificados. A gente já pode até, inclusive, nós vamos acompanhar por aqui, ó. Inclusive, a gente tem algumas fotos, na verdade, Hernan, aquelas fotos mais famosas, mais emblemáticas, assim, sobre a presença de objetos voadores não identificados. E a gente está, inclusive, podendo observar elas aí. Essa, inclusive, se eu não me engano, é da década de 40. Década de 40, Não lembro 50. se é no Novo México, nos Estados Unidos. Certo. E a gente tem... Um clássico disco voador. Vamos partir por esse ponto. De baixa altitude. E aqui naquela época é bom lembrar que se você fizer a análise dessas fotografias nos dias de hoje, nenhuma consegue resistir uma análise. Sim. Pelo fato Essa de que... foto, por exemplo, já é da região, na região central. Um avião teria registrado ali um prato voando. Prato voador, né? Um clássico prato voador, também, e né? também apareceu essa imagem, assim, inclusive é das forças militares, se não estou enganado, certo. do Panamá. Panamá. Esse aí é aquele misterioso caso de um disco voador saindo do Monte Popocatépetl no México, né? Se não estou enganado. Sim, sim. E que teria sido feito um registro também, que para mim, daqui a pouco isso aí pode até ser uma lava, né? Saltando alto e tudo mais.
Esse é a noite dos discos voadores em Washington, né? Washington. Olha, é outra imagem bastante conhecida também. Isso. Acredito que do mundo ufológico. Inclusive, né? essa aí da noite dos discos voadores nos Estados Unidos, ela entrou na grande polêmica pelo fato que falaram que depois eram luzes, né, de lançadores de fogos de sinalização. Foi falado muito sobre essa questão. Agora, essa aí é o caso Roosevelt que fala. Um disco voador acidentado, né? Que teria 1947. Caído, que enfim... E aí as forças militares norte-americanas deram como sendo um teste, né? Uma espaçonave na época, nem tanto na época, mas mais recentemente como de espionagem que acabou caindo, né? E a gente observa no canto inferior esquerdo da tela, direito, perdão, né? Um ser ali, né, que depois foi recolhido e tudo mais. Na verdade, vamos pegar por parte. Hoje nós podemos considerar todas essas fotografias aí. Não provam nada. Foto não prova nada. Né? Ainda mais hoje que é muito fácil manipular. Naquela época que tinha a facilidade em forjar, porque não tinha tecnologia para discernir e saber o que é de fato. Hoje não. Sim. Então hoje você pode cometer várias análises, fazer várias análises de ângulo, aproximação, a posição da luz do sol, a referencial relacionado com a proporção do objeto, enfim. O que chama atenção só daquelas imagens todas ali é aquela dos Estados Unidos, que tomou uma comoção nacional, mas diz que também teve uma grande repercussão pela mídia que era necessária na época que o governo americano vivia. Sim. Quanto à questão de Roswell, né, que ali foi colocado, eu inclusive conheci Gerson Marshall Jr., que foi filho do Major Gerson Marshall, que pegou... Né, ele tinha 11 anos, o filho dele, e pegou um pedacinho da nave do suposto disco voador. Mas que depois se desdobrava. Se desdobrava, né? E tudo mais, isso aí. Aquelas fotos também não podemos levar em consideração nenhuma, como também não podemos levar em consideração nenhuma o tal do extraterrestre, porque tudo hoje sabe-se que não passou de uma grande fraude. Estamos entrando num leque perigoso. Então quer dizer que tudo que mostra na televisão, na imprensa, na mídia... Era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Tudo isso pode ser uma fraude? A grande maioria é fraude, equívocos e enganos. Podemos dizer aí... Mas o que seria essa minoria, então? A minoria seria aquilo que nós não conseguimos identificar, mas também não podemos dizer que é um disco voador que veio de outro planeta, até porque nós não temos referência científica. Eu não posso dizer que o objeto que está lá em cima, mesmo sendo discoidal, mesmo sendo filmado ou fotografado por várias testemunhas, eu não posso chegar ao ponto de dizer, não, isso veio de outra galáxia, veio de uma outra estrela, veio de um planeta distante. Sim. Não temos base científica para comprovar. Para comprovar isso. Quais são os países com maior registro de objetos voadores não identificados? Eu tenho anotado aqui no meu script. Em primeiro lugar, Estados Unidos, México, Peru, o Brasil Bélgica, também, né? Eu até aproveito para mostrar uma outra imagem, que agora a gente tem um vídeo, na verdade, que foi registrado na Itália, de um suposto clássico, disco voador. Conhece essa também? Conheço essa imagem, muito vinculada nas redes sociais, né? Também nós temos uma imagem muito distorcida e que não dá... Essa outra já é outra maior imagem. É uma comparação, também. Na verdade. Uma comparação, né? Reparem só que as imagens são muito clássicas, e por ser clássico demais... tu pode já botar um pé atrás, né? Aí, e muito nítida também, tem uma nitidez muito boa. Mas olha esse só, movimento aí, né? Como é que alguém vai conseguir forjar isso? Tu faz com um drone, né? Tu pode ter várias maneiras, embutir a imagem, isso aí tu pode fazer tranquilamente. Eu particularmente, é uma opinião muito pessoal minha, né? Sim. Mas uma opinião muito pessoal, mais verdadeira, dentro daquilo que a ciência zela, né? Não tem nada agora disso ele desaparece do nada, ó. É possível fazer isso com drone também ou não? Você pode cortar a imagem. Ele cortou a imagem ali, sobreposição da imagem, né? Sim. E olha ali, não tem nada a ver, né? Muito clássico esse aí, inclusive. A chance de ser uma fraude é grande, então. Como eu te digo, eu hoje, de maneira bem cética, criteriosa, analítica e científica, podemos dizer que 99,99999% de tudo aquilo que tu vê em sites, internet, revistas polêmicas, não passa de invencionice, não passa de criar uma sensação, uma especulação. Até porque nós não temos uma base de uma prova extraterrestre na Terra, uma base científica para poder dizer que aquilo é extraterrestre que está no céu. Não podemos isso fazer. São alegorias criadas, né? E aí, muitas vezes, claro que isso dá uma repercussão de mídia muito grande. A pessoa que filma, que supostamente filmou, fotografou, ela vai estar na imprensa, vai estar na mídia, e é isso que ela quer. Ela quer estar na imprensa, na mídia, né? Sim. Então, esse sensacionalismo para aquela pessoa que fez a imagem é fantástico.
mas para a ciência já não é. Para o cidadão comum, então, diferenciar o que de fato pode ser um objeto voador não identificado Primeiro, e daquilo que pode não ser, daquilo que vai ser uma fraude. O cidadão comum não tem capacidade de identificar, porque ele tem muito equívocos. Eu acho que o mais qualificado, e aí que está o detalhe muito importante, que a ufologia deveria ser assim, é procurar uma unidade militar, é procurar órgãos que têm qualificação para identificar aeronaves conhecidas e talvez objetos desconhecidos. Sim. A ufologia não prova ET e disco voador. O ufólogo não tem base científica para provar ET e disco voador. Tu tem que buscar uma instituição científica para buscar uma resposta para isso aí. Ou uma mera situação que leve a uma possível resposta, entendeu? É aí que está o grande mal da ufologia e da grande parte dos ufólogos quererem dar ponto final, dizer que tudo aquilo que está vendo no céu... Conceituar a situação. Conceituar, esquecendo o fundamental que é a ciência, né? Você não vive sem a ciência, né? A ciência é a base da nossa educação, do nosso dia a dia, dos conceitos que nós vivemos. Então nós temos que, antes de buscar uma resposta ousada e atrevida demais, estamos no século XXI, bom lembrar isso aí, nós temos que ter a humildade de levar em órgãos científicos, de fato, a buscar uma análise séria, criteriosa e regulamentada. Senão fica no achismo, e o achismo não cabe para ninguém, nem para a própria ciência. A ciência absoluta, claro que não é, a ciência também erra, Sim. Mas ela é a base que nós temos aqui nesse planeta, que nós vivemos, né, e evoluímos assim por diante. Então esse é o grande problema que tem a ufologia, querer dar o ponto final. Não, e ponto final nós não temos. Nós estamos buscando uma resposta. A ciência tem ótimos ufólogos, seríssimos, que tentam buscar essa resposta também com esse critério de não definir. Não, isso é um disco voador, isso foi uma abdução. Não, você não tem como provar isso. Você está criando uma situação não verdadeira e iludindo centenas de milhares de pessoas que estão ali crédulas, acreditando, e muita gente jovem que também acreditou, como eu acreditei há 20, 30 anos atrás, que tudo que eu via no céu, que era passado por revistas e noticiários, era verdadeiro. Né? Então isso é a seriedade de estudar o assunto. Muito importante, que é a ufologia, mas com muito critério e muita responsabilidade, porque qualquer imagem fotografada vista, ela vincula na rede social e aí a pessoa logo já está na mídia, é uma coisa que se explora de maneira muito grande, de forma muito equivocada. Interessante. Hernan Mostajo, historiador e diretor do Museu Internacional de Ufologia. O Unifra Entrevista vai fazer um intervalo de 1 minuto e na sequência volta para continuar falando sobre o tema do programa de hoje, que é sobre os OVNIs, os objetos voadores não identificados. Já voltamos. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. O programa Unifra Entrevista, aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, está de volta e o tema do programa de hoje é sobre os OVNIs, os objetos voadores não identificados. E sobre este assunto nós convidamos, e ele gentilmente aceitou o nosso convite, Hernan Mostajo, que é historiador e também diretor do Museu Internacional de Ufologia, a quem a gente mais uma vez agradece gentilmente, Hernan, por ter aceito esse nosso convite e participar do Unifra Entrevista de hoje. Hernan, na década de 70, vários programas noticiosos de entretenimento mostravam aqueles desenhos em plantações, inclusive a gente vai ver essas imagens agora, e que muita gente acreditou que fosse desenhado por discos voadores. Depois surgiram 2 senhores aposentados lá do sul da Inglaterra, dizendo que eram eles que faziam os desenhos e tudo mais, mas o mais impressionante disso tudo é a perfeição dos desenhos, né? E também de que maneira isso pode representar um fenômeno, digamos, extraterrestre, ou está completamente descartada essa hipótese? Primeiro, se você fizer uma análise extremamente criteriosa,
os desenhos em plantações não têm significado algum. Porque se tu fizer uma análise, em 1986 começou a grande... foi o auge dos pictogramas, né, os desenhos em plantações. O que trouxe isso em 2016 para nós, para a ciência, para a saúde, para a tecnologia? Não trouxe nada. São simplesmente desenhos com um monte de pessoas especulando, gente vendendo livros, revistas, fazendo um sensacionalismo em cima de imagens e tal. Né? E claro que isso aí chama a atenção da imprensa. A imprensa tem público por trás disso e é fundamental. Agora, né? a gente pode observar, olha, a perfeição dos desenhos também, né? Mas aí eu te faço outra pergunta, será que é muito mais perfeito os desenhos ou a chegada do homem na Lua? O que investiu mais tecnologia? Os desenhos, eles são um simbolismo que na grande maioria das vezes, podemos descartar em 90% para mais disso aí, é criação humana. Talvez tenha um que outro que seja um fenômeno meteorológico, atmosférico, ainda desconhecido de nós, né? Sim. Não que nós não vamos a conhecer, mas descaracterizo, e as pessoas que falam desses desenhos em plantações são pessoas que estão ali, acima de tudo, para tentar ganhar algum proveito da situação forjada, inventada, criada e, acima de tudo, muito bem manipulada. Porque onde há um desenho em plantação, há turista. Onde há o desenho em plantação, tem a imprensa. Então é uma maneira de se explorar um comércio que lucrou muitas pessoas, ainda lucram muitas pessoas em cima disso aí. O assunto objetos voadores não identificados gera um comércio. Ele gera medo também, porque tem muita gente que fica com medo desse assunto. Né? Acredito que com certeza você já deve ter conversado com várias pessoas que ficaram com medo. Será que existe? Será que não existe? Ai meu Deus, existe agora. A questão toda é muito... simples, porque nós seres humanos temos uma mente formidável e eu posso muito bem manipular, se eu tenho uma boa expressão, uma boa comoção de fala, de jeito, nós podemos manipular uma grande massa, uma massa que não tem entendimento do fenômeno, né? Sim. E porque o fenômeno ufológico ele pode ser real, sim. Não podemos descartar civilizações em outras galáxias, em outros planetas. Na nossa galáxia são mais de 300 bilhões de estrelas. A questão é, como é que eles podem chegar aqui? A segunda questão é, que se fala muito que vem 30, 40, 50, 60 civilizações na Terra. Um absurdo! Se é que veio alguma civilização aqui no nosso planeta, podemos botar uma ou no máximo duas. Por quê? Se tu imaginar o tamanho do Sol, podemos dizer que era desse tamanho aqui, quem está vendo televisão em casa. Imaginamos o Sol desse tamanho, a Terra teria esse tamanho. Caberia dentro do Sol 1.300.000 planetas Terra. Sim. Agora tu imagina uma localização, uma civilização super avançada a localizar aquele pontinho minúsculo. Do nada, né? Centenas de civilizações não teriam essa condição. Então é ver pelo lado da ciência. Então desenhos em plantações não trouxeram nada até hoje de benefício nenhum para a ciência, para a tecnologia, para a sociedade. Sim. Simplesmente trouxe aquele alvoroço e de mídia, aquela necessidade de mostrar que lá tem algo estranho e as meras simplórias que as pessoas falam, não, que foi visto luzes dias anteriores, aí cria o quê? Um círculo mental. Tá todo mundo vendo OVNI, disco voador no céu, onde apareceu. É bem aquela questão da hipnose social coletiva. A pessoa se emociona, outro grupo estão mais próximos, distintos, se emocionam. Sim. E todo mundo viu. Não, eu vi luz no céu antes, eu vi isso. Desenhos de plantações até hoje não provaram ETs absolutamente e nada. Absolutamente nada. Hernão, olha só, a gente falou já de muitos casos fora do Brasil, né? Mas a gente tem no Brasil, por exemplo, aquele caso do ET de Varginha, né? Tem também aquela noite oficial, né, dos discos voadores, cerca de 20 objetos teriam sido detectados lá pelo SINDACTA, lá em Brasília, né? Agora a gente teve em Santa Maria também. E em Santa Maria, um caso até que a gente conversava nos bastidores aqui, um registro assim muito forte, né? Não só para Santa Maria, para o Rio Grande do Sul, mas talvez um dos maiores até do Brasil. Foi em 2001, né? A gente tem inclusive imagens dessa aparição, desse registro, né? Inclusive foi me repassada por vocês, né? Isso. Essa imagem foi feita pelo senhor Benhura Costa. Perfeito. Num pôr do sol. O assunto foi investigado pela Aeronáutica e pela Força Aérea Brasileira. Isso. Né? Aí que está a ufologia, dentro de um critério científico e uma análise profunda, onde que não é a instituição ufologia que vai dar a resposta. Nós encaminhamos essas imagens para a Base Aérea de Santa Maria, encaminhamos para a Unicinos. Isso foi onde? Né? Isso foi onde? Foi na região noroeste de Santa Maria, bem no pôr do sol. Sim. Provavelmente o objeto estava a longa distância.
ele começa a aparecer essas luzes, ele está usando o zoom no automático, por isso que tem essa distorção da imagem, né? O foco, melhor falando. Sim. O foco no automático tem essa distorção da imagem. A imagem começa tênue e aos poucos começam a aparecer duas luzes, né, maiores nas laterais, dando um aspecto triangular do objeto, do fenômeno em si. O que nós fizemos? Como eu digo, não é o ufólogo que vai dar a resposta. Aí já está bem nítido a imagem, inclusive, né? Nós encaminhamos para a base aérea de Santa Maria para pedir, através do Major Kleber, uma resposta. O que poderia ser esse objeto? Ele, tranquilamente, como houve uma relação uma relação muito sociável, né? Nós chegando amigavelmente, sem confrontar também unidade militar nenhuma, que é outro erro que a ufologia tem. Nós chegamos lá, prontamente, ele ficou com as imagens durante umas 2 semanas, fez uma análise dizendo, olha, na nossa alçada militar não trata-se de nenhum avião comercial, nenhum avião que está entrando, chegando aqui na base aérea, nada disso. Inclusive, nessa ocasião, o radar operacional da base aérea estava desligado, que nós víamos apagão brasileiro, né? Então era economia de luz. Então, ele foi checar, inclusive, no radar, se tivesse... Não, era um domingo, nós estávamos com o radar desligado. Mas tudo indica ser um fenômeno que está lá presente, não tenha dúvida nenhuma, pela qualidade da imagem, pela pessoa, a fita foi toda analisada por ele, Sim. E realmente ele apareceu ali e desapareceu. Sendo aeronaves conhecidas, né, da Força Aérea Brasileira e aquelas que nós temos registradas no mundo, se vem invadir o nosso espaço aéreo, não se classifica, não se caracteriza. Então, descartado ser qualquer aeronave. Sim. Partimos para o segundo ponto. A Unicinos, nós enviamos para a Unicinos, o professor Leitão, professor de Física da Unicinos e de Astronomia, e ele disse assim, olha, no campo que nós conhecemos, nós temos toda a documentação, é documentado isso, foi dado relatórios documentados, assinados com a instituição, ficou por quase 1 ano no museu em exposição. Não tem nada de achismo. Não existe achismo ali, existe ciência ali, né? Nós deixamos bem claro no seguinte registro que as imagens passadas para nós trata-se, não está vinculada a fenômeno meteorológico, fenômeno astronômico, não se caracteriza a entrada de bólito, para quem não sabe, bólito é um meteorito na órbita planetária, não se caracteriza de lixo espacial, nada. Não sabemos dizer o que é. É um objeto voador não identificado. Então, o que nós temos ali? O clássico objeto voador não identificado, que eu jamais, como um educador científico e a posição que eu tenho hoje de muita responsabilidade para as pessoas que nós atendemos, não posso dizer, não, aquilo lá é um disco voador que veio de outro planeta, outra galáxia, lá tem ET. Não, o que nós temos ali é um clássico objeto voador não identificado. Que até hoje a pesquisa está em aberta. Sim. Se algum professor, se algum cientista quiser colaborar com essa pesquisa, nós passamos o vídeo na íntegra original, que é propriedade do museu, né, que está à disposição para fazer análise. Vai para 15 anos essa imagem, foi em 2001. 2001, né? isso. 15 anos também, Hernan, está completando o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência Victor Mostardi, leva o nome do teu pai. Do meu filho, do meu filho. Perdão, do teu filho. Do meu filho. E esse local ele fica em Itaara, está completando 15 anos. Na verdade, completou 15 anos no último mês agora, né? E eu queria saber de você o seguinte, como é que é o trabalho, o que é desenvolvido lá, como é que a pessoa faz para conhecer o museu? Eu já tive a oportunidade, inclusive, de estar lá, é muito legal, é muito bacana, tem coisas muito legais para se conhecer. A gente acaba descobrindo coisas que estudou-se em geografia e que jamais pensou daqui a pouco observar lá, e lá tem para observar. Fala um pouquinho da história do museu. O museu nasceu justamente com esse ponto. Vamos transformar a ufologia em algo sério e de divulgação séria de caráter científico. Sim. O que nós vamos fazer? Construir um museu, fazer um museu. Porque qual é o meio de divulgação para a sociedade? Instituições museais. Os museus têm o papel de educar, o papel de apresentar, o papel de mostrar e preservar o acervo, né? Tanto é que, quando nós lançamos a ideia do museu em 1998, muitas pessoas ficaram descrentes disso aí. Mas não era um museu que ia provar ET e disco voador. Nós não provamos o caso Roswell, nós não provamos o caso Varginha, nós deixamos lá e salvaguardamos a história que virou um fato histórico e jornalístico também. Sim. Então essa é a função do museu. Mas somos extremamente criteriosos, porque o acervo que encontra-se lá dentro, nós temos 2 contactados, né, supostos contactados, o senhor Arthur Berleck disse ter estado num disco voador em 1957, 58, nós temos o original dele escrito na mão em 58. Nós temos lá um outro cidadão que diz que viajou num disco voador, teve um contato com uma extraterrestre. Sim. A camisa e a calça que ele usava naquele dia ele doou para nós. Nós temos como relato histórico que foi vinculado na imprensa, na mídia e na sociedade. Mas não que nós estejamos provando isso aí. Primeiro ponto, o Museu Internacional de Ufologia da América
América Latina, único vinculado aos órgãos Sim, a gente tá oficiais. vendo imagens lá, essa entrada. Ele, a entrada do museu, lá dentro do museu. A parte interna, né? A parte interna, muitos artistas famosos já estiveram lá e também não famosos, um monte de gente vai lá. Sim. São mais de 500 mil de pessoas já nos visitaram, né? Mostra sobre a chegada do homem. Esse objeto aí que é muito interessante, né? O famoso ET do caso Roswell, né? Que, claro, é o clássico, mas sem aquela compromisso. É uma réplica, é um boneco, né? É um boneco, mostrando onde ele teria ficado ferido, né? Ferido, machucado, né? Mas tudo dentro de uma alegoria que o museu está contando uma história sem a necessidade nenhuma de provar. Nós não provamos nada, né? A função do museu também não é provar nada, né? É contar a história. Mas só que para nós chegarmos nessa história, nós temos que chegar numa construção do conhecimento. Sim. Saber o que é o universo, saber o que é a paleontologia. Eu fico muito triste ao ver aí que alguns ufólogos brasileiros, eles mostram que lá em Marte tem fósseis de répteis. Ele encontrou em Marte fósseis de répteis, na visão lunática dele. Existe todo um processo para chegar ao processo de fossilização. Por isso que o museu também tem fragmentos fósseis. Claro que a NASA tem o intuito de buscar fragmentos fósseis em Marte, microfragmentos, mas não répteis ou crânios marcianos como foi representado. Então isso tudo entra num aspecto muito tópico. O museu é altamente sério, voltado a falar do tema vida extraterrestre dentro de uma metodologia científica e hoje um dos museus mais visitados do estado do Rio Grande do Sul. Para chegar até lá, rapidinho, está terminando o programa. Vai por Itaara, passa na saída do Trevo do Castelinho, 15 quilômetros, marca no carro ali 15 quilômetros, segue as placas de sinalização na rodovia, entra a primeira lá em cima no segundo, na terceira lombada eletrônica, hoje é a terceira lombada eletrônica, você vai dobrar a direita e logo em seguida à esquerda tem a placa lá e vai chegar ao museu, que está inaugurando brevemente o Observatório Bioastronômico Cosmos, para a gurizada, estudante, alunos, professores, idosos, gente, tudo que é idade, olhar o universo lá fora e se engrandecer com o nosso universo. Estamos buscando uma resposta. Essa resposta ainda nós não temos. Excelente. Hernan, muito obrigado pela presença aqui no programa Unifra Entrevista. Você que, porventura, ligou a televisão agora, sintonizou o canal 15 da NET agora, a TV Unifra, e quer acompanhar esse programa na íntegra, você pode acompanhar a reprise desse programa, mas também acessar Unifra Online no YouTube para acompanhar o Unifra Entrevista sobre os objetos voadores não identificados na íntegra. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos e até lá.